como que era o caso desse parecer que eu fiz? Olha só a situação, né? E é uma situação que pode acontecer com qualquer um, né? Era um grande executivo de uma multinacional que lá na década de 80 saiu da empresa e ingressou com uma ação trabalhista, tá? Essa ação trabalhista demorou. Terminou agora 2000 e pouco, tá? E ele recebeu um valor gigantesco, uma bolada. Só que eles fizeram um acordo, né? Então eles fizeram um acordo a respeito do valor. Olha, então tá bom, vamos fechar aqui o acordo em determinado valor aqui, em 800 mil reais, tá? E aí, no termo de acordo, estava escrito que era uma verba indenizatória, né? A sentença, quando homologou que era verba indenizatória. Daí ele declarou como rendimento isento, não pagou imposto de renda. O que acontece? A Receita Federal falou assim: não, peraí, isso aqui não é rendimento isento, não. Lavrou um auto de infração, aplicando inclusive multa de 75%, pelo menos não aplicou multa gravada, né? Para exigir o imposto de renda, mais a multa sobre esses valores, mais os juros, tudo mais que vem ali, né? Então, lavrou um auto de infração gigante para isso daí, alegando que aquele valor lá era renda. E aí, eles fizeram a defesa falando assim, não, isso aqui não é renda, né? É indenização que está na sentença. Mas aí a Receita Federal não considerou isso. Receita Federal falou assim, não, porque lá na sua petição inicial, né, você você não provou que era indenizatório, né? Você fez ali alguns pedidos de verbas salariais, etc. Então, só que aí também a Receita Federal foi pelo lado oposto, né? Considerou que tudo era salarial e autuou tudo. E aí então eles perderam na primeira instância. Aí interpuseram, ele tem um advogado, né? Interpuseram um recurso para o CARF, tá? Então, isso, até eu já estou falando aqui de duas atuações extrajudiciais. Eu, ao fazer esse parecer, estava fazendo uma atuação extrajudicial. Mas o advogado desse cliente também estava fazendo uma atuação extrajudicial, que é outra que existe, olha, outra possibilidade, né? Que é o quê? Quando o cliente, ele recebe um auto de infração ou um lançamento tributário, toda cobrança tributária, toda, dá direito a uma defesa administrativa. Se você está ali no município de Caximbó e recebe um boleto, né, que é uma notificação no final das contas, de uma taxa de combate a incêndio, você recebeu aquilo e você fala assim: opa, isso aqui é indevido. Você pode fazer uma defesa administrativa junto à prefeitura, falando que por que aquilo lá é indevido, por que aquilo ali está errado e assim por diante. Se você recebe, né, o comerciante vive levando auto de infração de ICMS, porque chega lá o fisco, né, faz um cruzamento lá das informações, alguma coisinha que não bate, ele já auto de infração. Você não pagou ICMS, você não emitiu nota fiscal e multa em cima disso, né? Imposto de renda, a mesma coisa. Quantos, né? Até a gente fala assim que às vezes alguns contribuintes, quando você vai prospectar, apresentar teses tributárias, eles falam assim: ah, eu não vou chamar a atenção do fisco. Assim, não, o fisco já sabe tudo que acontece com você. Né? O fisco faz um cruzamento de dados, né? Ele faz as operações lá de cruzamento, a malha fina, então ele pega nesse cruzamento de dados. Né? Então, quando o fisco manda um lançamento tributário, né, uma notificação de débito, quando a gente recebe o lançamento do IPTU, a notificação do IPTU, autos de infração, tudo isso
é passível de defesa administrativa, que é uma atuação extrajudicial, tá? E que tem primeira e segunda instância, tá? Então, depois eu volto aqui para essa questão das defesas administrativas, mas já, porque eu estava falando lá do parecer, né? E aí eu voltei aqui. Então, assim, então o cliente recebeu uma cobrança, recebeu um auto de infração, o advogado dele apresentou uma defesa, né? Uma impugnação administrativa. Aí eles perderam. Por quê? Porque isso foi julgado ali na própria Receita Federal, né? Dentro da Receita Federal tem um órgão que é a Delegacia de Julgamento da Receita Federal. E aí perdeu, é a primeira instância. Aí, se você perdeu, você pode o quê? Apresentar um recurso, né? Que vai para um outro órgão. No caso federal, esse órgão se chama CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Ele é composto por metade dos membros, vamos dizer assim, uma turma de julgamento tem 8 membros. 4 membros são representantes do fisco, 4 membros são indicados por confederações dos contribuintes. Então, a gente fala que é um órgão paritário. Tá? Então, quando você faz um recurso, ele vai ser julgado por esse órgão, que é um órgão que fica lá em Brasília, né, na esfera federal. Mas o processo é todo digital, tá? É todo online, a não ser que você vá fazer uma sustentação oral, né, e não estejamos numa forma virtual, já tenha voltado presencial, aí você tem que ir para lá. Mas se não, é tudo digital o processo, tudo online, né? Então, mesmo que seja em Brasília, todo mundo consegue recorrer, todo mundo consegue acompanhar o processo sem ter custos para isso, porque é tudo online, tá? E isso, né? Então, assim, então nesse caso, né, o cliente já estava com o advogado dele, então, que fez a defesa administrativa e eles perderam em primeira instância. E aí, isso ia para o CARF, recorreram para o CARF, né? Então, ali, até o Eliezer está colocando ali, Conselho de Administração de Recursos Fiscais. E aí, ele me contratou, falou assim, até porque eu, né, tenho ali um livro, né, um renome em lidar com as provas, né, teoria das provas no direito tributário, etc. Né, conheço quase todo mundo lá do CARF, grande parte deles foram meus alunos, etc. E veio e me contratou para que eu fizesse um parecer. E aí, no parecer, né, é como se fosse uma monografia, né? Então, aí não é uma consultoria mensal, é um trabalho específico, né? Por que uma monografia? Porque aí eu vou pegar e vou destrinchar o que aconteceu naquele caso, quais foram os erros da autuação fiscal, qual é o entendimento, né, até mesmo dos efeitos daquela decisão judicial, por que a autoridade administrativa não pode desconsiderar o teor de uma decisão judicial que transitou em julgado, com a jurisprudência, com tudo isso. Ou seja, é um argumento que a gente chama de argumento de autoridade, né? Para fortalecer a tese dele, para explicar tintim por tintim aquela tese dele ali. Né? Então, os pareceres e também chamadas de opiniões legais, né, tem muito essa finalidade, certo? Né, de ser um trabalho específico para dar uma diretriz minuciosa ali, né? Seja para dar uma maior sustentação a um processo que está tramitando, a uma petição já de um cliente, seja para orientar o cliente.